Bem-vindos, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, aula 2 de português. Nela, estudaremos substantivo próprio e comum, recordaremos os adjetivos e faremos um pequeno texto. Recordando os substantivos. Mas o que é um substantivo? Substantivos são palavras que dão nomes a pessoas, lugares, animais e objetos. Recordando os substantivos. A professora trouxe duas divisões do substantivo: substantivo próprio e substantivo comum. O substantivo próprio é aquele que dá nome a um ser da mesma espécie, específico, que nem aqui, menino Paulo, cachorro Pingo, cidade de Barretos. E o substantivo comum é aquele que dá nome a todos os seres da mesma espécie, que nem menino, cachorro, cidade. Lembrando, substantivos próprios têm a sua letra inicial maiúscula. Então, você inicia o substantivo próprio com letra maiúscula. Já o substantivo comum, não. A letra é minúscula. Recordando os adjetivos. Os adjetivos são palavras que descrevem um substantivo. Aqui a professora trouxe uma menina e alguns substantivos que irão descrevê-la, como carinhosa, esforçada, bonita e alegre. Vocês poderiam ter elencados outros. Aí ficaria a critério de cada um elencar um adjetivo que descreveria ela. Lembrando, os adjetivos, eles podem vir antes do substantivo, como depois do substantivo. Interpretação de texto, sentido das palavras, substantivo, adjetivo, estruturação de texto. Tudo isso é o que nós iremos aprender durante a aula 2 de língua portuguesa. Se vocês observarem aqui, tem uma história em que aparecem desenhos e palavras. Nesses balões, vem trazendo o significado de substantivo próprio, substantivo comum e adjetivo. Substantivo próprio dá nome às pessoas. Maria. Substantivo comum dá nome às coisas. Casa. Adjetivo diz como as coisas são, no caso, grande, pequena. Aí vai depender do adjetivo empregado para o seu substantivo. Mas antes da leitura do texto, vamos à leitura do exercício 1. Leia a história escondida. Então, vamos fazer essa parte. Aqui, ó, no início, vocês têm um menino e uma menina. Vocês podem manter menino e menina ou podem atribuir um nome a cada um deles. No meu caso, a professora vai colocar Paulo e Bruna. Então, vamos começar pelo título. O passeio. Paulo e Bruna foram de carro para a casa da vovó. Mesma coisa para a vovó, você pode pôr nome nela, que nem vovó Maria. Bruna foi pegar tomate, batata, cenoura na horta. Paulo foi ver os patos, o galo e a vaca. À noite, vovó Maria fez suco de laranja, pipoca, bolo de chocolate. Vovó Maria pegou o seu violão e tocou uma bonita canção. Fiz a leitura, então vamos para outra parte do exercício. Depois, pinte de azul as vírgulas.
Então, a professora vai fazer apenas um, ó. Aqui no caso a professora circulou. Por quê? Se a professora fosse pintar, essa vírgula desapareceria. Então, para vocês poderem visualizar melhor, ela circulou. Mesma coisa vai ocorrer com o ponto final. Agora, a terceira parte do exercício. E de vermelho, os pontos finais. A professora também vai fazer um com vocês. Circulou, porque senão vocês não iriam conseguir visualizar. Exercício 2. Sublinhe, grife, o título do texto e faça uma seta nos inícios do parágrafo. Vocês irão fazer sozinho o sublinhar, a parte que vocês terão que fazer referente ao título, e a professora vai fazer um início de parágrafo com vocês. Então, ó, no início de parágrafo, vocês terão que colocar a seta. Então, vocês sabem que aqui, quando vocês, no exercício futuro, que vocês terão que reescrever, vão ter que colocar o espaço final. Agora, o exercício 3. Então, isso daqui tem que sublinhar e fazer uma seta. Exercício 3. Complete a frase. Os desenhos que estão completando a história escondida são... Então, esses desenhos que vocês estão observando aqui, o que eles são? Então, vocês vão descrever aqui o que eles são. No exercício 4, circule no texto as duas expressões que estão usando substantivo como adjetivo. A professora trouxe uma e vocês procurarão a outra, que é aqui no caso, deixa eu tirar esse círculo para vocês não confundirem, seria o bolo de chocolate. Então, o chocolate, ele é um substantivo e aqui ele está sendo utilizado como adjetivo. Então, esse é o exercício de 1 a 4. Aqui, a professora tentou exemplificar o exercício anterior, que pedia para vocês circularem no texto um substantivo que estava sendo usado como adjetivo, que no caso do exercício era o chocolate. Então, chocolate é substantivo. Mas quando ele estiver junto com a palavra de, então ficou bolo de chocolate, ele passa a ser um adjetivo, porque aqui ele está descrevendo o bolo, ele está dizendo qual é o sabor do bolo. A mesma coisa da outra expressão que vocês tiveram que procurar no exercício para grifar. Exercício 5. Complete as frases abaixo usando substantivo ou adjetivo. Então, aqui vocês têm um substantivo e aqui vocês têm um adjetivo. Então, o substantivo, ele está dando nome aos lugares, pessoas, objetos, e adjetivos está sendo para descrever um objeto, uma coisa. Então, o que vocês vão ter que analisar? A questão está te pedindo um adjetivo ou um substantivo? Ó, o bonequinho está até com dúvida de qual dos dois ele terá que utilizar. Então, aqui na letrinha A, eu comprei uma máscara. Então, aqui vocês vão ter que colocar ou um substantivo ou um adjetivo para ir à escola. Então, nesse espaço aqui, vocês terão que completar com um adjetivo. Por quê? Vocês já têm o substantivo máscara, então vocês precisam descrever este substantivo. Nesse caso, a professora utilizou a palavra colorida. Então, esse adjetivo colorida está descrevendo a máscara, mas vocês poderiam ter utilizado qualquer outro adjetivo. Escolha 5 substantivos encontrados no texto acima, naquele texto da história escondida, que a professora fez a leitura com vocês e trabalhou até o exercício 5. Então, vocês terão que fazer a leitura novamente, buscando 5 substantivos.
Escreva-os na tabela abaixo, então nessa coluna vocês terão que escrever e ao lado vocês colocarão um adjetivo para cada um deles. Então, o exercício já trouxe 2, que a professora já fez a explicação para vocês. Então, trouxe o suco, que é um substantivo, e o bolo, outro substantivo. Então, no suco, qual foi o adjetivo utilizado para descrever esse suco? De laranja. E no bolo, de chocolate. Então, agora é a vez de vocês. Então, vocês vão ter que procurar mais 5 substantivos e colocar uma qualidade para ele. Exercício 7. Releia a história escondida. Então, a professora trouxe aqui a história. Vou fazer essa releitura com vocês. E reescreva substituindo os desenhos pelos substantivos e colocando os adjetivos que você colocou no exercício 3. Aqui, a professora vai fazer apenas uma observação. Não é no exercício 3, e sim no exercício 6. Então, é naquela tabela que vocês terão que retornar para verificar o substantivo que vocês utilizaram, bem como os adjetivos. Então, vamos lá. A professora utilizou o suco e o bolo e atribuiu como adjetivo suco de laranja, que é o adjetivo do suco, e bolo de chocolate, que é o adjetivo do bolo. Então, a professora vai escrever aqui apenas o parágrafo que está determinando esse substantivo. Vocês terão que fazer todo o texto na apostila de vocês, combinado? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer a leitura. O passeio. Paulo e Bruna foram de carro para a casa da vovó Maria. Bruna foi pegar tomate, batata, cenoura na horta. Paulo foi ver os patos, o galo e a vaca. À noite, vovó Maria fez suco de laranja, pipoca e bolo de chocolate. Vovó Maria pegou o seu violão e tocou uma linda canção. Então, aqui, a professora irá utilizar apenas este parágrafo. Eu não vou descrever todo o texto, até porque eu só utilizei lá na minha tabela esses 2 adjetivos. Vocês estão observando que a professora colocou aqui 3 pontinhos? São reticências. Isso significa o quê? Que parte do texto foi retirado. Então, como a professora não vai descrever, por isso que ela utilizou a reticência. Então, vai ficar esses primeiros parágrafos e o último sem fazer. Vocês terão que fazer e utilizando os adjetivos que vocês empregaram no exercício 6. Então, vamos lá. O adjetivo foi o de laranja e o de chocolate, qualificando o suco e qualificando o bolo. Então, como que ficou a nossa história aqui, só desse parágrafo, para vocês visualizarem. À noite, a vovó Maria fez suco de laranja, olha o adjetivo aqui, colocado à frente do substantivo. Pipoca e bolo de chocolate. Aí, aqui também terá uma outra reticências, porque tem mais um pedaço que a professora não utilizou. Mas vocês vão colocar essas reticências? Não, vocês vão descrever, esses irão reler e vão realizar todo o texto, combinado? Exercício 8, reescreva as frases substituindo as palavras grifadas por substantivos encontrados no texto O passeio. Siga o modelo. Então, aqui, a própria apostila de vocês trouxeram 2 exemplos e a professora vai explicá-los.
Primeiro modelo, ela fez suco de laranja. Essa palavra ela, que está grifado, se eu retornar ao texto, qual substantivo eu poderia substituí-lo? Vamos ver. Pelo substantivo a vovó. A vovó fez suco de laranja. Já no segundo modelo, eles usaram isso para visitar a velhinha. Então, vocês têm aqui duas palavras grifadas. O primeiro, eles. Então, quem utilizou, no caso, isso para visitar? O menino e a menina. Esse isso aqui, ó, pode ser substituído por qual substantivo? Pela palavra carro. Vamos ver como ficou? Ó, o menino e a menina usaram um carro para visitar a velhinha. Então, aqui vocês têm a substituição do eles por o menino e a menina e do isso por um carro. Então, agora, vocês irão fazer a leitura do A, do B, do C, do D, retornar ao texto, reler o texto novamente, se houver a necessidade, e fazer as substituições destas palavras grifadas, aqui tem duas, aqui também, por outro substantivo que consiga ser encontrado no texto, que dê o sentido correto aqui da frase. Questão 9. Na questão 9, leia as informações abaixo sobre a abelha e use essas informações para escrever um pequeno texto contando como ela é. Então, aqui você tem uma pergunta. Você sabe como é uma abelha? E aqui algumas informações sobre a abelha. Então, o que vocês terão que fazer? A leitura dessas informações. Ó, uma língua parecida como uma bomba para sugar a água e o néctar das flores. Duas antenas sensíveis responsáveis pela audição, o tato e o olfato das abelhas. Terceira informação: 3 divisões importantes no corpo: a cabeça, o tórax e o abdômen. 4 asas, 2 grandes e 2 pequenas, que servem para voar, abanar o mel, ventilar o ninho, espalhar os odores e para se comunicar com outras abelhas. 5 olhos, 3 olhos simples no alto da cabeça e 2 grandes olhos compostos nas laterais da cabeça. 6 pernas, 3 de cada lado do tórax, que ajudam na coleta do pólen, na construção e limpeza dos ninhos. Então, a partir da leitura dessas informações, vocês irão produzir um pequeno texto. Aí a professora, então cada um irá fazer uma resposta pessoal, e a professora trouxe algumas perguntas que vocês terão que fazer ao final de sua produção de texto para verificar se realmente ela está correta. Ó, atenção, depois de terminar, revise o texto. Colocou os parágrafos corretamente? Usou a letra maiúscula em início de parágrafo em nome de pessoas, ruas, cidades, etc. Ficou atento à pontuação? Escreveu as palavras corretamente? Na dúvida, consulte um dicionário e sempre releia o que você escreveu. Então, você terminou sua produção de texto, você vai fazer essa revisão nele. Se estiver tudo ok, perfeito, pode passar para o próximo exercício. Nesse exercício, vocês terão que fazer uma leitura do exercício 10 e observar essa charge que está antes do texto. Então, o que nessa charge está falando? Ó, vocês estão verificando que uma pessoa está tentando sair de casa.
Aí tem até a mensagem, ó, fique em casa. E aqui tem uma outra pessoa brava, vamos dizer, pela feição dela, pedindo até para o cachorro pegar ela para ela evitar estar saindo de casa. Então, observem corretamente essa charge, façam a leitura, porque depois vocês vão ter que analisar tanto esta charge, que é esse texto, imagens, como o texto escrito do exercício 10, que está logo em seguida. A professora fará a leitura e vocês façam acompanhamento na sua apostila. Qual a diferença entre isolamento social, quarentena e lockdown? Os termos isolamento social, quarentena e lockdown tornaram-se parte do nosso dia a dia e podem gerar certas dúvidas quanto aos seus significados. Apesar de terem o mesmo objetivo, que é manter as pessoas em casa, essas palavras não têm os mesmos significados. Isolamento social é uma recomendação médica para pessoas que podem ter tido contato com algum paciente infectado ou estão aguardando o resultado de testes sobre a contaminação pelo novo coronavírus ou tenham o diagnóstico confirmado. Nesses casos, é recomendado que se isolem das demais pessoas e evitem a propagação da doença. O isolamento pode ser tanto domiciliar quanto hospitalar, dependendo da gravidade de cada caso. Quarentena é para as pessoas que tiveram contato com pacientes contaminados pelo vírus ou estiveram em regiões com surtos da doença. A duração da quarentena é determinada de acordo com o período de incubação, tempo em que a doença se manifesta, e pode variar de 1 a 14 dias. O objetivo é observar ao longo dos dias se a pessoa apresenta algum sintoma e, assim, controlar a propagação do novo coronavírus. Lockdown é a versão mais rígida do distanciamento social e é recomendação. Torna-se obrigatória. É uma imposição do Estado que significa bloqueio total. No cenário pandêmico, essa medida é a mais rigorosa a ser tomada e serve para desacelerar a propagação do novo coronavírus. Quando as medidas de isolamento social e de quarentena não são suficientes e os casos aumentam diariamente, que é o que está ocorrendo no nosso país no momento. Então, nós estamos vivendo momentos de lockdown, então de isolamento total. Nós temos a quarentena também, que é o período de quem esteve em contato com essas pessoas que precisam ficar em isolamento, e o isolamento social, que é aquela pessoa que também teve contato ou que está aguardando o resultado dos exames. Exercício 11. Marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês observaram a charge, leram o texto, então agora vocês vão analisar questão a questão. Então, na letra A, o texto não completa a ideia da charge que está antes do texto? Então, vamos pensar um pouquinho. O que era a charge? Era uma pessoa que estava tentando sair de casa e a outra estava pedindo para o cachorro pegar justamente para ela não sair, para ficar em casa. O texto trouxe alguns termos que seria de isolamento social, de quarentena, de lockdown, que também seria para a pessoa permanecer em casa. Então, os dois textos, tanto a charge como o texto, eles estão interligados. Então, um completa a ideia do outro, porque o texto 2 veio trazer informações do que seria esses termos, que seria para a pessoa permanecer em sua residência, justamente para não pegar o vírus, que é o coronavírus. Então, aqui, na questão A, é uma questão falsa, porque ela
completa. Então, esse não aqui, ó, que está aqui, ele está tornando a alternativa falsa. Então, assim, vocês vão fazer com todos os demais. Façam a leitura, ó. Olha a letra C. Aqui é letra C, tá? Provavelmente no momento que fez a digitação, aqui alterou as alternativas, mas é uma sequência do alfabeto. Então, o terceiro parágrafo explica o significado da palavra lockdown. Vocês terão que retornar e verificar se explica. O texto na letra C, não é letra D. O texto acima tem um título e 4 parágrafos. Então, vocês vão ter que fazer essa análise. E assim com as demais. Encontre e grife no texto as palavras da primeira coluna. São essas daqui: termos, domiciliar, propagação, surto, hospitalar e diagnóstico. E em seguida ligue as palavras às expressões da segunda coluna. Então, aqui está as expressões e vocês vão ter que ligar. A professora vai fazer a letra A, que é o termo. Então, qual que é o significado dos termos? Palavras, expressões ou maneira de dizer. E assim agora vocês irão fazer com as demais. Se houver necessidade, consulte um dicionário. Exercício 13. Escolha o parágrafo 2, 3 ou 4 do texto acima e reescreva substituindo as palavras grifadas por um dos significados encontrados no exercício 12. Faça as adequações necessárias e siga o modelo. Então, a professora vai fazer o modelo. A professora não pegou nenhum desses 3 parágrafos, tá? Então, já era o modelo da apostila. Então, vamos ver o parágrafo escolhido? Os termos isolamento social, quarentena e lockdown tornaram-se parte do nosso dia a dia e podem gerar certas dúvidas quanto aos seus significados. Apesar de terem o mesmo objetivo, que é manter as pessoas em casa, essas palavras não têm os mesmos significados. Então, aqui, esse aqui é o primeiro parágrafo, se vocês voltarem no texto. Então, a palavra em destaque é os termos. Lembra que a professora no exercício anterior fez com vocês, ligou a primeira coluna com a segunda justamente desta palavra? Então, qual foi o significado dela? Um deles foi expressões. Então, eu vou reescrever o mesmo parágrafo, substituindo a palavra os termos por as expressões. Observe que aqui os termos é uma palavra que está no plural, então a adequação foi de também colocá-la no plural. Agora é a sua vez, então vocês irão escrever aqui o parágrafo escolhido do jeito que está lá e aqui vocês irão reescrevê-lo trocando a palavra que está em destaque, que é uma daquelas da primeira coluna, por seu significado que está na segunda coluna. Combinado? Chegou a hora da nossa tarefa. Preencha as cruzadinhas com o substantivo. Responda os enigmas para descobri-lo. Então, o número 1. Sou usada para levar um material escolar. E aí? O que eu utilizo para levar um material escolar? A mochila. E agora vocês terão que fazer os demais. Então, faça a leitura se vocês quiserem. Escrevam até na frente do exercício para facilitar. E depois é só preencher cada cruzadinha com seu respectivo número. Exercício 2 da tarefa. Leia o texto abaixo e sublinhe de vermelho o substantivo e de azul os adjetivos. Então, primeiramente, a professora vai fazer a leitura com vocês do texto e depois eu vou grifar um substantivo e um adjetivo.
Joaninha. Apesar de coloridas e muito bonitas, as joaninhas não são propriamente inofensivas. Para ácaros e pequenos insetos, elas são predadores dos mais vorazes. Uma única joaninha é capaz de devorar mais de 50 pulgões em um dia. Por isso, elas têm ajudado o ser humano, sendo utilizadas para o controle biológico de pragas. Então, fez a leitura, retomem novamente, se houver a necessidade. E vamos para o que o exercício está pedindo. Grife de vermelho, substantivo. Ó. A professora trouxe joaninhas. E de azul, os adjetivos. Também trouxe Aí vocês façam isso com os demais no texto. No exercício 3 da tarefa, de acordo com o texto, então aqui envolve uma interpretação de texto, então terão que reler o texto novamente. Escreva a quem cada afirmativa se refere. Então, a professora vai fazer a letra A e vocês façam a letra B e a letra C. Sua aparência inofensiva engana, pois são predadores vorazes de ácaros e insetos. E aí? Quem essa afirmativa está se referindo? Ela está se referindo a Joaninha. Nossa aula terminou. Até a próxima aula. Um grande abraço.